E aí, soldado, muito bem. Hoje é o dia 1, a semana 1 das 104 semanas que, que eu já decidi que eu vou percorrer aqui, crescer junto com você, evoluir em sabedoria, em conhecimento, em ciência, beleza? As próximas 104 semanas aqui eu vou dar o meu melhor para a gente evoluir em 3 coisas. Claro, né? Sabedoria em primeiro lugar, mas são 3 assuntos que eu vou abordar aqui. Primeiro são o tema esportivo, o esporte. Segundo são os guerreiros da história e da atualidade. E terceiro é o reino. Vou abordar esses 3 assuntos durante as próximas 104 semanas, consistentemente, para a gente aproveitar no nosso dia a dia, para a gente crescer em conhecimento e em sabedoria, certo? Hoje é o dia 1 e é o início da jornada. Essa aqui é a introdução. Espero que você seja um dos soldados, uma das mulheres sábias dessa geração. E o intuito desse canal é justamente esse, é conectar os soldados e as mulheres sábias do reino, certo? Aqui na Terra, na nossa geração, certo? Esse é o intuito número 1, conectar os soldados ao fluir de Deus, certo? Tamo junto. E hoje eu vou ler para vocês alguns pontos do capítulo 10 de Provérbios. O livro de Provérbios aqui a gente vai tratar ele bastante, porque tem muitos insights, tem muitas coisas práticas no nosso dia a dia que faz a gente enxergar de um modo mais reto, com mais discernimento e para crescer em sabedoria. Para olhar a tática, o que é tática? No jogo existe a tática e a técnica, certo? Para a gente ser bom em tática, a gente tem que ter um bom olhar do jogo, a gente tem que ter um bom olhar de jogo, tomar decisões rápidas. É sobre isso, posicionamento. Ter uma visão do jogo e tomar decisões rápidas, certo? Essa é a tática. E para a gente crescer em tática e técnica. E a técnica funciona mais cirurgicamente. Por exemplo, se for um jogo de futebol, a técnica para ser aprimorada é o passe, é o chute, entendeu? Essa seria a técnica. A tática envolve o jogo completo, o olhar, a leitura de jogo e a tomada de decisão. Entende? E a gente vai crescer em sabedoria nesses pontos. E que jogo você está falando? É o jogo da vida. Cada assunto vai ser tratado aqui. Cada sabedoria eu vou compartilhar com vocês aqui a minha fatia de sabedoria, de conhecimento, de ciência com vocês. E a gente vai crescer junto nas próximas 104 semanas. Certo? Vamos junto, vamos nessa. Vamos crescer junto. E eu quero conectar com vocês. Certo? Então comenta aqui se você é um soldado do reino, se você é uma mulher sábia, uma mulher com discernimento, comenta aí. Bora pra cima, comenta aí, bora pra cima. Já deixa o like para fortalecer esse movimento e eu tenho certeza que você vai ser beneficiado com esse canal. Beleza? Eu vou ler alguns pontos do capítulo 10 de Provérbios agora, porque do 1 ao 9 é o chamado à sabedoria. Eu recomendo que você leia, tá? Muito bom, maravilhoso.
Mas do capítulo 10 em diante, ao 31, são as chaves do dia a dia, são ferramentas para você utilizar no seu dia a dia. É como se fosse um chute no jogo. Você vai saber aprender a chutar, você vai aprender a dominar a bola, a ter o controle, certo? E ter o olhar tático de fora também, de posicionamento. Isso é sabedoria. É durante o jogo você saber utilizar o seu conhecimento, saber ter discernimento do momento que você está, do jogo que você está jogando. Por quê? Porque a sabedoria do sábio é discernir o seu próprio caminho. Ou seja, é discernir a tática. É você saber onde você está e como posicionar. Que tempo que você está, em que jogo que você está jogando. Como desempenhar isso, entende? Essa é a tática, essa é a sabedoria do sábio. E vamos lá, capítulo 10, separei alguns versículos aqui, começando pelo 4. O que trabalha com a mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Então, o que isso diz? Diz que diligência, ou seja, traduzindo para um termo que a gente fala mais hoje em dia, a proatividade é a riqueza do homem. A proatividade é a riqueza do homem. E a mão, quem trabalha com a mão remissa, é uma mão que não é diligente, que não é, como que eu posso dizer? Que ela não se empenha, né? Empobrece. Mas você vê, o cara está trabalhando do mesmo jeito. Não do mesmo jeito, ele está trabalhando. Mas ele está sendo remisso, ele está sendo imprudente com o trabalho dele, não está agindo de forma perfeita. Perfeição não é excelência, perfeição é ser feito completamente. Completamente. O prefixo per, ele indica completude, totalidade. Então, perfeição é ser feito completamente, entende? E a mão diligente faz completamente. E muitas vezes sem ser pedido, certo? Então, vamos ser perfeitos nos nossos caminhos que o Senhor nos entrega, certo? Que o favor nos acompanhe. Amém? É nós. O que trabalha com a mão remissa empobrece, mas a mão diligente enriquece. E eu pulo para o versículo 15 agora. Os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres a sua ruína. Eu já li Provérbios algumas vezes e quando fala sobre cidade, eu consigo traduzir também, dá para a gente utilizar como mentalidade também. Você vai ver que vários dos versículos que aparecem, quando você pode substituir a palavra cidade por mentalidade, certo? Vamos substituir nesse versículo aqui, por exemplo. Os bens do rico são a sua mentalidade forte. A pobreza dos pobres, a sua ruína. A obra do justo conduz à vida, o fruto do perverso ao pecado. A obra do justo conduz à vida. Quem que é o justo? Jesus. Quem que são os que exercitam a justiça aqui na terra? São os que mostram Jesus, os que apresentam Jesus e o conduzem. A obra do justo conduz à vida, o fruto do perverso ao pecado. O que é o pecado? O pecado é o desvio do propósito. A origem do pecado a tradução de pecado é um desvio do caminho, entende? Você tem que entender que existe um caminho a ser percorrido, que
que te gera vida e que lá no final você vai ter recompensas. Não só aqui, não só nesse caminho, mas lá no final você vai ter muitas recompensas também. Se você passar por esse caminho, se você seguir esse caminho, você vai ter riqueza de vida. Mas se você se desviar, você vai morrer, né? Vai ter, de certa forma, a morte. E aqui eu vou voltar até mais um pouco para o capítulo 10, para o capítulo 8, só para te dar mais clareza sobre isso. Capítulo 8, versículo 36. Mas o que pecar contra mim, isso é a sabedoria falando, o que pecar contra mim violenta a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Entende? Então, os que amam a sabedoria percorrem o caminho da vida. Os que odeiam a sabedoria percorrem o caminho da morte. Prosseguindo. A obra do justo conduz à vida, o fruto do perverso ao pecado. 17. O caminho para a vida é daquele que guarda a instrução, mas o que deixa a repreensão comete erro. Então, se a obra do justo conduz à vida, ele guarda a instrução. O caminho para a vida é daquele que guarda a instrução, mas o que deixa a repreensão comete erro. Muito massa, muito massa. Talvez pareça muita coisa para você agora, mas fica tranquilo que vai ficando simples, você vai crescendo em sabedoria e entendimento, e cada coisinha, e é maravilhoso esse processo, cada coisinha vai te edificando. Não vai queimar as bielas agora não, vai dar certo. Na multidão de palavras não falta pecado. Quando falar pecado, eu vou falar desvio. Na multidão de palavras não falta desvio, mas o que modera os seus lábios é sábio. O que guarda a sua língua é sábio. E isso revela maturidade. Por quê? Por que revela maturidade? Quando você vê o desenvolvimento humano, você vê que quando nós nascemos, a gente tem atividades motoras que são reflexivas. Para quê? Nutrição e proteção. Nem o bebê ele só se defende ou ele só busca o peito para mamar, entendeu? Eles têm só atividades reflexivas. E conforme a gente vai amadurecendo, nós vamos inibindo essa atitude reflexiva e sendo mais intencionais, entende? Então, ó, o que modera os lábios é sábio. Então, sabedoria também é uma questão de maturidade, que você tem controle sobre a sua língua, sobre a sua intenção, entende? Prata escolhida é a língua do justo. O coração dos perversos é de nenhum valor. Os lábios do justo apacentam a multidão, a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. Falta entendimento para os tolos. Os lábios do justo apacentam a muitos. Para o tolo, o cometer desordem é divertido, mas para o homem entendido é o ter sabedoria. Eu tenho certeza que você já conhece alguém que gosta de zoeira demais, assim, de bagunça demais, que ele acaba passando do ponto, né? Fica até chato. E para ele é divertido a desordem, mas para um homem de entendimento
ter sabedoria. É ter a análise do jogo, é ter a tática. Aquilo que o perverso teme sobrevirá a ele, mas o desejo dos justos será concedido. O desejo dos justos será concedido. 28. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação do perverso perecerá. Ó, não só é um caminho que conduz à vida, como é alegria a sua esperança. Vida e alegria. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína para os que praticam iniquidade. O justo nunca jamais será abalado. Olha como é que ficou essa tradução. Nunca jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. 32. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos só perversidade. Os lábios do justo sabem o que agrada, fala o que agrada a alma. Entende? Então, existe uma porção de alegria e de entendimento para quem conhece e se alimenta da sabedoria. Entende? Isso é maravilhoso. E espero que você tenha gostado, espero que não tenha sido muito sólido para você, mas se foi muita coisa, muito sólido para você digerir agora, fica tranquilo, vem comigo, dia após dia a gente vai crescer junto. É nóis, é nóis. São 104 semanas crescendo todos os dias. Tamo junto.